Olá, irmãos. Esse é o segundo estudo que nós estamos fazendo, continuando o estudo que eu comecei na semana passada, do material que nós publicamos, o folheto As Mensagens dos Três Anjos. Se você assistiu, caso você não tenha assistido, esse folheto nós publicamos ele recentemente. É um folheto com propósito, objetivo evangelístico, e estamos estudando ele. Cada mensagem angélica vai ser um vídeo. Esse é o vídeo sobre a segunda mensagem angélica, baseado nesse conteúdo, para que você possa conhecer o conteúdo e, caso se interessar, poder estar adquirindo conosco para distribuir, fazer evangelismo. Você que já trabalha com evangelismo, já faz distribuição de livros, agrega esse material, porque sabemos que as três mensagens angélicas, elas são uma mensagem peculiar do movimento adventista para ser proclamada nesses últimos dias e são extremamente importantes. Embora aqui nesse material esteja bem resumido, mas o resumo ele é objetivo e fiel ao que realmente a Bíblia está dizendo e vai despertar muita consciência das pessoas. Então, um material excelente. Esse material nós estamos vendendo ele por apenas R$ 1, tá? Caso você tenha interesse, acompanhe o estudo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, olha no nosso canal aí, a playlist As Mensagens dos Três Anjos vai ter a primeira mensagem angélica, a mensagem do primeiro anjo. E hoje vamos estar estudando a mensagem do segundo anjo, que vai falar sobre a queda de Babilônia. Nós iremos nos focar no sistema de Babilônia, mas iremos também entender o que significa o nome. O que foi Babilônia no passado? Por que Deus chama esse sistema dos últimos dias, que é um sistema rival, inimigo de Deus, inimigo do seu povo? Por que Deus chama de Babilônia? Por que Deus deu esse nome? Né, usando o nome de um poder lá do passado, que inclusive veio antes do que antes da história de Daniel, antes dos relatos ali em Jeremias. Então você vê as origens de Babilônia ali no Gênesis. E vamos entender, vamos nos focar no princípio e entender o significado desse nome para que possamos identificar exatamente esse sistema. E lembre-se de uma coisa, esse folheto ele é focado para aqueles que não conhecem nada dessa mensagem ou bem pouco. Ou seja, para as pessoas lá fora, os evangélicos, os católicos, os que não seguem a igreja nenhuma. Então, leve em consideração isso. Como eu fiz no primeiro estudo, sobre a primeira mensagem angélica, caso você tenha sentido falta de algum detalhe, algum tópico, alguma informação, é um conteúdo introdutório, ou seja, para introduzir as pessoas na mensagem, né? Para que as pessoas passem a querer aprender mais. Mas para ela começar a entender, esse material é excelente. Então, tendo isso em mente, que esse não é um material aprofundado para adventista, mas por que eu estou fazendo esses vídeos? Justamente para que você possa entender que esse material ele não é somente um material para ser dado, mas ele também você pode usar ele para dar estudo. E nesses vídeos eu estou justamente estudando ele com você, para você entender como. Tem um norte, né? Tem uma base, como usar ele para dar um estudo. Então, aqui eu tenho aberto já na mensagem do segundo anjo, tá? Apocalipse 14:8 diz o seguinte: E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Vamos entender quem é Babilônia, principalmente o conceito por trás do nome, que é o mais importante, o princípio, e essa queda de Babilônia, o que é essa queda, e também o que é o vinho da sua ira e da sua fornicação, né? Vamos entender esses princípios de maneira bem objetiva. Aqui diz o seguinte:
A segunda mensagem angélica, baseada em Apocalipse 14:8, trata do anúncio da queda de Babilônia e das causas desse declínio espiritual. Os principais pontos abordados sobre essa mensagem são: o significado de Babilônia. Agora, mesmo você que é adventista, eu acredito que, como eu sempre falo, né, 95 a 99% dos que me assistem aqui no nosso canal são adventistas, né? Vez ou outra aparece alguns que não são adventistas, algum católico ou evangélico, mas no geral são adventistas. Mas mesmo você adventista, acredito que nem você sabia desse significado aqui, dessa origem do nome Babilônia. Porque no geral nós sabemos que Babilônia significa confusão, a tradução do nome. Mas existe uma origem. Existem nomes que eles têm origem, né? E eles vêm muitas vezes de um outro nome, derivado de um outro nome. E preste atenção nisso aqui. O termo Babilônia deriva de Babel, que significa confusão. E aqui em Gênesis 11, dos versículos 1 a 9, é a história da Torre de Babel. Você já conhece a história. A gente não vai ler aqui, né, a história, mas está aqui a referência, até principalmente para quem não tem familiaridade com o conteúdo, ele vai ter a referência, né, as pessoas que vão receber esses materiais, esse folheto. Então, com essa referência em mente, nós entendemos que a história da Torre de Babel, ali, o propósito dos homens ali, lá bem no Gênesis, eram vários, mas os principais propósitos eram: estavam construindo uma torre para alcançar o céu, para subir até o céu. E isso é simbólico, tanto literal quanto simbólico. Ou seja, era uma forma do homem tentar alcançar o paraíso, chegar até Deus, da sua maneira. Outra coisa que se passava na mente deles é que já havia se passado o dilúvio, e então os homens, como não confiavam em Deus, esses homens envolvidos nessa construção, não eram homens que confiavam nas promessas de Deus. Deus havia prometido que não haveria mais um dilúvio naquelas proporções. Mas eles não confiaram. Então isso é consequência, preste atenção nesses detalhes, são consequências. Quem faz parte de Babilônia, né? São pessoas que elas não confiam em Deus, não confiam nas promessas de Deus, e de que para alcançar a vida eterna, o paraíso, o céu, elas tentam da sua maneira. Elas constroem um meio, né? E quando você lê, vamos fazer a leitura aqui do texto, eu vou mostrar mais uns detalhes para você. Então, tenha isso em mente de que eles fizeram ela também o suficientemente alta para que, caso houvesse um outro dilúvio, eles pudessem escapar, ou seja, um meio do homem salvar sua própria pele. E aqui diz assim, a palavra original que deu origem à Babilônia foi essa parte que eu disse, que eu falei ainda agora, que talvez você não conheça, mesmo você sendo adventista. A palavra original que deu origem a Babel, e daí vem Babilônia, é a palavra Babi-Ilo, que na língua semítica significa porta de Deus, o caminho para o céu. É interessante como Deus ele usa essa linguagem simbólica. Ele toma o nome Babilônia lá do passado, que era o nome de um poder, de um império, mas tinha uma origem, que era porta de Deus. Só que esse nome não foi dado por Deus, foi pelos homens, né? Então, é a maneira do homem entrar no céu. É a maneira do homem entrar pelas portas do céu, do paraíso, porta de Deus. É a maneira do homem ter acesso a Deus. Ou seja, a maneira humana, não a maneira divina, não como Deus orientou a humanidade. É interessante esse nome, né? Então hoje
O sistema babilônico ele se identifica com isso. Por isso que é importante esse vídeo, porque talvez você não soubesse disso. Caso você use esse folheto para dar estudo para alguém, para explicar para alguém isso, aí você agora já vai ter esse conhecimento. E você vai poder explicar para as pessoas. Hoje, Babilônia é tudo aquilo que vem do homem para tentar se salvar. São as maneiras e os métodos humanos. É o evangelho, é o plano da salvação idealizado na mente humana. Ele toma algumas coisas da Bíblia e distorce, dá o seu significado, a sua interpretação para adaptar a situação caída do homem, para que seja o mais agradável e o mais fácil possível de alcançar o céu do jeito humano, sem que o ser humano precise renunciar o que o próprio Deus orienta que tem que renunciar, que é mal, que é de Satanás, que é pecado. O texto continua dizendo o seguinte, ó, observe que esse trabalho aqui se refere à Torre de Babel. Não foi feito para a glória de Deus, mas por e para si mesmos. É para a glória dos homens. É tanto que, olha o que diz aqui ó, no texto, né, de Gênesis 11. Eles disseram, construamos para nós uma torre cujo topo chega até o céu e façamos para nós um nome. Interessante isso, né? Façamos para nós um nome. Ou seja, se exaltar, façamos para nós uma reputação, para que aquele nome a gente possa se apoiar nele, para que o nome ele sirva para exaltar aqueles que porventura viessem a alcançar seus objetivos por meio dessa torre, por meio desse meio, por meio desse caminho, né, dessa forma de alcançar o céu. Façamos para nós um nome. E nesse nome os homens se apoiam. Se torna como se fosse um porto seguro, um meio de salvação. E por isso temos que nos preocupar e tomar cuidado em nos apoiar no nome. Os judeus, eles fizeram isso. Até hoje, na verdade, né? Os cristãos fazem isso. Se apoiam no nome da igreja, se apoiam no nome cristão, ou no nome da denominação. Os judeus se apoiavam também. Eles diziam, nós somos, batendo no peito, né? Isso gera um orgulho espiritual. Então isso faz parte de Babilônia. E é importante esses princípios, para que a gente não se apegue somente a apontar para a Babilônia apenas como o Vaticano, como o papado, como as igrejas protestantes caídas, mas qualquer um de nós e qualquer denominação que viva, que esteja praticando esses princípios em sua vida, infelizmente, faz parte de Babilônia. E é isso que Deus quer nos mostrar, para que Ele possa nos ajudar a nos tirar dessa situação. Aqui continua dizendo, foi uma autossalvação por completo, ou seja, tentando salvar a si mesmo. E está acontecendo de novo, a humanidade, os homens, os grandes poderes, tanto do meio religioso quanto do meio civil, né, político, dos governos desse mundo, dos poderes desse mundo, eclesiástico e civil, eles julgam que conseguem salvar a humanidade. E inventam planos e meios, métodos. Infelizmente, as igrejas, elas aos poucos foram aceitando esses métodos, porque foram perdendo sua confiança em Deus, sua conexão, sua comunhão com Deus, perdendo sua confiança somente na palavra, passando a confiar nos métodos e nos mandamentos dos homens. E se isso acontece entre nós, estamos no mesmo problema. Aqui continua, assim é com todo o plano do homem para se salvar, para subir ao céu por seu próprio poder ou justiça, tanto individual como, como um grupo, como um povo, como no coletivo também. O esquema pode ser bonito,
e o homem pode chamá-lo de porta de Deus ou caminho para o céu. Mas Deus o chama pelo que ele realmente é, confusão. Daí vem Babilônia. Porque é confuso. E acontece o que aconteceu lá na Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas. Cada um tem uma ideia. Você vê que os métodos dos homens, eles são de tempos em tempos alterados. Por quê? Porque a maneira do homem tentar se salvar, a maneira do homem tentar solucionar os problemas da humanidade, principalmente a questão da salvação da vida eterna, tem um limite, tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. E por isso, de tempos em tempos, quando vem que não está mais dando certo aquilo ali, que aquilo ali falhou, aquele método, aquela metodologia, aquela ideologia, aquelas ideias falharam, não chegaram aonde eles acreditavam que chegariam, então eles vão mudando, e vai adaptando, e vai mudando, e hoje vai ficando cada vez mais diluído, para ficar mais agradável, mais agradável. Isso é confusão, porque cada um pensa uma coisa. Para um mesmo tema, para uma mesma doutrina, são várias interpretações, ninguém sabe quem está com a verdade. E são várias metodologias para tentar alcançar a salvação. Confusão. Não se firma numa coisa só, tem que estar dando ouvidos a várias, são várias vozes nas mentes, na nossa mente, porque a gente não quer se firmar, a gente não se contenta com Bíblia e Espírito de Profecia, por exemplo, no nosso caso, ou somente a Bíblia. E se pegar aquilo ali, sem precisar ter que ouvir a opinião de um e de outro, de um e de outro, a chegar até o ponto da pessoa já não sabe mais como compreender aquilo ali. Isso é Babilônia. Aqui diz mais, não se refere a uma cidade literal, mas a um sistema ou organização religiosa que se afasta da palavra de Deus. Embora fale de cidade, né, como diz no versículo, e de certo modo a gente entende que está mencionando o Vaticano. É a sede, mas não se restringe apenas ao Vaticano. Ele é como um vírus que foi espalhado pela humanidade toda. E hoje você vê que os princípios, a metodologia, a mentalidade babilônica, ela está muito mais enraizada nas outras igrejas, em outras religiões. Igrejas que eu falo protestantes, cristãs, não só na igreja romana, na igreja católica. Por isso que não se restringe, não se concentra, não se centraliza apenas no Vaticano, mas sim um sistema ou organização religiosa. E também diz aqui, representa uma igreja apóstata, que embora afirme ser verdadeira, persegue o povo de Deus. Em primeira instância, primariamente, Roma papal. Mas aí os outros que vão seguindo os seus caminhos, os outros que beberam do vinho da sua ira, da sua fornicação, se embriagam e passam a refletir a mesma mentalidade. Então passa a refletir a mesma imagem, por isso imagem da besta. Então a imagem da besta, ela é o reflexo de Babilônia, é uma cópia. E temos que analisar se não estamos seguindo esse caminho, se não estamos vivendo esses princípios, não só como indivíduo, mas como povo. Aqui diz assim, o Senhor usa esse termo, Babilônia, para descrever a condição de divisão e confusão do mundo religioso professo. Aos poucos estão se unindo, é igual à questão lá da época de Cristo, entre os fariseus e os saduceus, que eram rivais, não se concordavam, mas para acabar com Cristo, que eles não suportavam mais, eles se uniram e ainda se uniram ao poder civil da época. E é o que está acontecendo hoje.
As igrejas, elas estão se unindo cada vez mais, se aproximando cada vez mais e, ao mesmo tempo, buscando um apoio civil, porque já perderam sua confiança, já perderam sua, não só confiança, mas sua segurança, sua dependência somente de Deus e da sua palavra. Consequentemente, começa a buscar outros meios para solucionar os problemas e para se manter e para garantir que o nome, ele, como lá na Torre de Babel, né, façamos para nós um nome, para permanecer o status e a reputação, para ser aceito e para crescer, 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 como a torre, né? Crescer, crescer, financeiramente, estruturalmente. E assim acontece com as diversas igrejas hoje. Isso é Babilônia. E Babilônia também pode estar dentro de nós, quando temos esse mesmo espírito, essa mesma mentalidade. Veja o que diz aqui, ó. A causa da queda. Não diz caiu, caiu a Babilônia. Então já é um sistema caído. Se a gente aceita esse sistema, se a gente vive esses propósitos, esses princípios, essa filosofia de vida, essa mentalidade, nós estamos vivendo num sistema caído, um caminho que ele já é um caminho de queda, que já está falido. Aqui diz assim, a queda de Babilônia é o resultado de sua fornicação, adultério, prostituição. Ou seja, se vendeu, se prostituiu com o paganismo e com o governo. Não confiou somente na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, nas orientações divinas, nas promessas divinas. Não teve fé suficiente somente em Deus. Busca outros poderes, outros para que possa se apoiar, para que possa buscar apoio, força e recursos. Então, a queda de Babilônia, resultado de sua fornicação, definida como uma união ilegal com os reis e poderes da terra ou com o poder do governo civil. Os reis e poderes da terra não são somente, irmãos, os governantes, muitas vezes empresários, muitas vezes pessoas grandes, de forma geral, empresários e grandes, pessoas financeiramente grandes e de nome e de renome, para buscar apoio, porque não confia somente em Deus, não confia somente nas providências de Deus. Então se vende para se manter grande, para manter o nome como ali na Torre de Babel. Façamos para nós um nome. E nisso a pessoa se orgulha. Isso é Babilônia. É interessante a gente ver por esse ponto de vista, porque senão a gente fica engessado. E muitas vezes estamos caindo nisso como indivíduos, na nossa vida particular, e também como povo. Aqui diz mais, o documento afirma que quando uma igreja se afasta da palavra e do poder de Deus, ela se volta para o mundo em busca de poder político. Essa união ilícita resulta em injustiça e opressão. Agora você já parou para pensar as pessoas lendo isso aqui? Pare para pensar nisso, considere isso. Elas precisam, porque hoje nós estamos vendo o avanço de tudo isso aqui. Estamos vendo como o sistema religioso do mundo ele está cada vez mais se encaminhando, está se crescendo exatamente nesses pontos que nós estamos abordando aqui. Está se tornando cada vez mais realidade, está ganhando fôlego, vida, está ganhando forma, corpo. E na medida que isso for crescendo e for tomando as notícias dos jornais, as pessoas que elas lerem isso aqui, elas vão, eu já vi isso em algum lugar. Eu li sobre isso em algum lugar. E se ela tiver lido há pouco tempo, ela vai associar uma coisa com a outra. Talvez demore um pouco para as pessoas perceberem, mas elas vão estar com a informação na mente dela. E o Espírito Santo vai trazer à mente dela quando elas verem essas coisas acontecendo. E então elas vão ter mais condições de tomar a sua decisão. Se elas vão apoiar, se elas vão se juntar a esse sistema, a tudo isso que está acontecendo,
ou se elas não vão. E, consequentemente, elas vão procurar pessoas que, assim como elas, não estão aceitando isso e não querem isso, porque sabem que virão consequências de não aceitar esse sistema. Então é muito interessante isso aqui, porque, como eu disse, isso aqui é introdutório, para que elas fiquem tendo pelo menos um vislumbre do que está acontecendo e do que vai se intensificar. Então, virá injustiça e opressão. Injustiça, agindo de forma injusta, tratando aqueles que estão buscando a coisa certa como se fossem os perigosos, os hereges, dissidentes, os fora da lei, né? E também com opressão, ou seja, coagindo, intimidando, ameaçando. Começa de maneira leve, suave, sutil, mas isso vai piorar. Um terceiro ponto da segunda mensagem angélica aqui nesse folheto diz assim: ó, a mensagem refere-se a uma tríplice queda de Babilônia. Primeiro, a apostasia primitiva. É que vai apontar, e aí, como eu disse, para você que conhece esse assunto, é uma coisa, mas coloque-se no lugar daqueles que não conhecem. Quando eles lerem isso aqui, ó, quando a igreja apostólica primitiva absorveu erros pagãos e se afastou de Deus. Então as pessoas vão pensar, não? A igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, eles se afastaram de Deus. Em que momento? Isso eles vão descobrir, por exemplo, lendo o livro Grande Conflito. E aqui diz assim, o segundo ponto, união com o governo civil, quando a igreja se uniu formalmente ao poder civil, especialmente a igreja católica romana. E isso vai despertar curiosidade neles. E vão pensar, então, isso é a queda de Babilônia. É quando a igreja ela absorve erros pagãos, primeiro. A apostasia vem da falta de confiança, da falta de fé em Deus, consequentemente, causando a busca e a aproximação pelo paganismo, pelos métodos e ideologias e doutrinas e costumes pagãos. E aí depois vem a busca pelo poder civil. Então, outro ponto diz o seguinte, que é um outro aspecto da queda de Babilônia. Aplica-se também às igrejas da Reforma Protestante, que ao criarem credos humanos, um conjunto de doutrinas estabelecidas pelos homens como regra de fé, e buscarem aliança com governos, tornaram-se filhas da Babilônia. Isso é importante. Toda igreja que surgiu, que herdou ali da Reforma Protestante e foram se associando e foram contemplando e adotando costumes e doutrinas pagãs, misturando com o evangelho, com a verdade, e aí também, assim como Roma, foram se aproximando do governo, do poder civil, buscando apoio civil para cumprir seus interesses. São as filhas de Babilônia. O segundo anjo fala do povo de Deus não como indivíduos isolados, mas como um corpo ou organização que caiu devido à sua conformidade com o mundo. Ou seja, não foram poucos indivíduos, foram igrejas, foram denominações que caíram. E é isso que está dizendo aqui, a queda de Babilônia. O quarto tópico diz assim, a condição espiritual de Babilônia. A Babilônia moderna é caracterizada por ser conduzida como clubes sociais, com falta de conversão real e perda de poder espiritual. São reuniões apenas para se socializar, para ouvir música, comer, assistir palestras motivacionais, muitas vezes não, sempre, usando as escrituras, usando passagens bíblicas, mas apenas para confortar as pessoas e acomodá-las, fazê-las relaxarem em sua vida de pecado. E acaba se tornando como um clube social, que está ali para agradar as pessoas, está ali para dar às pessoas o que elas querem, não o que elas precisam, não o que Deus quer. Outro ponto diz assim, as igrejas nessa condição estabelecem padrões e credos humanos em vez de se apegar exclusivamente à Bíblia.
Irmãos, pense nisso. Quando as pessoas lerem isso, isso vai impactar muito elas. Porque não tem ninguém falando isso para elas. Mas eles não vão ouvir isso das igrejas. Justamente porque as igrejas estão fazendo isso. Outro ponto. Babilônia trará a imposição do domingo, dogma antibíblico, através do apoio do governo civil. Isso ocorre quando a igreja utiliza a lei civil para impor o descanso dominical. Isso é a marca da autoridade desse poder rival. Então, isso aqui é outra coisa que vai despertar nelas o interesse de querer aprender mais sobre isso. A gente encerra aqui sobre a segunda mensagem angélica. Como eu disse, é bem resumido, mas são informações que você deve ter percebido que são bem objetivas, mas ao mesmo tempo bem fortes. Não são mensagens comuns, familiares demais, repetitivas demais, que não está chovendo no molhado. Está dizendo coisas para as pessoas, lembrando para aqueles que não são adventistas, ou seja, que não têm o conhecimento que nós temos, mas está lembrando, está despertando elas de coisas que elas não vão escutar nas igrejas delas. Não vão. E talvez nem mesmo elas nem vão ouvir isso dos próprios adventistas, de muitos, na verdade, né? Não de todos. Elas vão aprender isso com o livro Grande Conflito, por exemplo. Mas nem todos querem, né? Eu e Viviane, a minha esposa, a gente faz distribuição. Sempre que a gente pode, estamos fazendo distribuição e levamos sempre o grande conflito, a grande controvérsia. E nem sempre as pessoas querem. É grande, tem pessoas que não têm costume de ler. Mas quando você leva um folheto, quando você leva um folheto desse tamanho aqui, primeiro que é bem interessante, né? Geralmente elas estão acostumadas a receber um folheto bem menor, né? Aqueles folhetos dos evangélicos, quando eles entregam nas ruas, né? Ou talvez de um testemunho de Jeová. Mas a mensagem em si, o título da mensagem vai despertar curiosidade nelas. Elas vão olhar aqui, Evangelho Eterno, Babilônia e o Juízo de Deus. É a mensagem para os últimos dias, para despertar as pessoas. E quando elas veem o material desse tamanho aqui, elas vão estranhar, né? E vão achar interessante, vão achar bonito. E realmente é. E como já aconteceu, já fizemos distribuição, como eu falei no vídeo anterior, já fizemos distribuição desse folheto, da última vez que a gente fez distribuição, e teve pessoas que só quiseram ele. Então, como eu disse, é uma porta de entrada. É uma mensagem introdutória para ajudar as pessoas. Para que pelo menos tenha ainda a terceira mensagem angélica aqui, que é o tema do próximo estudo, para a gente encerrar o estudo que vai falar mais ainda, né, sobre Babilônia, as consequências, e vai falar sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, esse é um material muito interessante, muito bom. É uma mensagem, não só por conta desse folheto, mas a mensagem em si, ela precisa ser dada ao mundo. Ela não é só para nós. E precisamos estar despertos e dispostos a fazer esse trabalho. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte para essa obra. Porque isso vai despertar muitas pessoas. E elas precisam disso. Elas precisam, pelo menos, ter o conhecimento, ser esclarecidas para que tomem suas decisões. Então, espero ter ajudado, de alguma maneira, você a conhecer o material, caso você não conhecesse. Caso você tenha assistido o primeiro vídeo, não adquiriu esse material, achou interessante, mas queria ver o restante, porque você já viu praticamente mais da metade do conteúdo. E a gente, semana que vem, no próximo estudo, faremos o vídeo da terceira mensagem angélica, para a gente concluir esse material. E você vê como ele dá não só para você doar, mas para você também fazer um estudo com alguém, na casa dela ou como for. E que isso possa, de alguma forma, irmãos, nos incentivar, nos motivar a querer transmitir para as pessoas essas mensagens também. Muitas vezes, né, nós nem sabemos
compartilhar ou explicar as 3 mensagens angélicas. Embora aqui esteja resumido, mas já deu um norte para a gente. E vai dar um norte para muita gente. Então, eu encerro por aqui. Que Deus abençoe muito vocês. Agradeço muito você que ficou até aqui. Você possa, caso não seja, se inscrever, compartilhar esse conteúdo, comentar, curtir, para que esse vídeo ele possa alcançar mais pessoas e considerar, pelo menos entrar em contato para ver como que pode estar adquirindo esse material conosco e estarmos orando uns pelos outros para a gente avançar. Temos outros 2 folhetos, além dos livros que nós publicamos, e já estamos preparando um outro folheto. Vai ser nesse formato aqui, inclusive, desse mesmo tamanho, né? Folhetão, né, que a gente chama. Que vai falar sobre o tema do folheto é o que falta para Jesus voltar. Ele vai ter continuação, ele vai ser um folheto, o primeiro folheto vai falar mais da questão do arrependimento, da conversão, né, e de uma nova vida, e o outro folheto, que vem depois, se assim for da vontade de Deus, se tivermos condições para isso, vai ser os sinais. Aí vamos falar, vai ser um folheto mais focado em Mateus 24 e algumas outras passagens da Bíblia sobre os sinais da volta de Cristo. Então, um mais sobre o preparo e o outro sobre os sinais. E temos temos vontade de fazer outros também. Depois desses aí, estamos pensando em fazer sobre o Espiritismo, focando no que vai acontecer nesses últimos dias. As aparições, como os anjos maus, os anjos caídos irão se transfigurar. E as pessoas precisam saber disso. Então, são conteúdos resumidos que vão despertar as pessoas e alcançá-las para o reino de Deus. Então, que Deus abençoe e até o próximo estudo.